Bem-vindos a esta nossa análise. Hoje vamos pegar num texto de 2003 que levanta questões, bastante pertinentes, mesmo passadas 2 décadas, não é? Sim, é verdade. Falamos de Fazendo Marketing e Comunicação para o CEO, do Edson Zogby, e a tese central que ele apresentava na altura era, bem, no mínimo desconfortável. Uhum. A ideia de que o medo, quer dizer, especificamente o medo do desemprego, estava a sobrepor-se à competência técnica. Isto no universo do marketing, da comunicação. É forte, sim. E a pergunta que surge logo é: será que esta dinâmica que ele descreveu em 2003 ainda faz sentido hoje? Ainda a vemos nas empresas? É uma excelente questão de partida, sem dúvida. A fonte que temos são excertos desse livro que retratam um momento muito específico, não é? O início do milénio. Sim. O autor descreve um mercado de trabalho que ele classifica mesmo como justo, apertado, competitivo demais. Havia uma pressão imensa sobre os profissionais e o texto tenta dissecar as consequências disso. Ok. Embora seja um retrato, pronto, com data, muitos dos dilemas humanos, organizacionais que ele aborda, é capaz de ter uma ressonância surpreendente hoje em dia. Precisamente. E o nosso objetivo aqui é mesmo explorar a fundo as observações do Zogby sobre os desafios que os criativos, os produtores, os marketeers enfrentavam. Toda a gente nesse ecossistema. Certo? Vamos focar-nos em alguns pontos nevrálgicos. A tal insegurança profissional que ele descreve tão bem, de forma tão vívida. Sim, é muito palpável. A desconexão que ele aponta entre a visão dos CEOs e o verdadeiro público-alvo dos produtos, dos serviços. Fundamental. E, claro, a grande proposta do texto, a urgência em resgatar a confiança nas relações profissionais. Ok, vamos então mergulhar nisto. Vamos a isso. O autor não perde tempo. Começa logo por traçar um cenário, sim, um bocado carregado. Fala desse medo do desemprego como um fator que minava a própria qualidade do trabalho. Exato. A descrição do mercado como justo, apertado, competitivo demais, estabelece logo um tom de urgência, de pressão. Sim, e o que é particularmente interessante é a análise que ele faz das causas disto. Zogby aponta para um excesso de novos profissionais a entrar num mercado que, se calhar, não estava a expandir-se ao mesmo ritmo. Um desequilíbrio clássico. Fala também das rápidas mudanças no setor, algo que, convenhamos, só se acelerou exponencialmente desde 2003, não é? Com a digitalização toda. Nem me digas. E, talvez o mais culturalmente relevador, critica uma valorização excessiva do tempo passado no escritório. O fazer horas, em detrimento da qualidade, da eficácia do trabalho entregue. O famoso presentismo. Exatamente. Esta combinação de fatores, segundo o texto, gerava uma insegurança profunda e que afetava não só os recém-chegados, mas também profissionais já com experiência. Certo. Uma pressão que, se calhar, hoje manifesta-se de formas diferentes, com trabalho remoto, as métricas de produtividade, mas a essência pode muito bem persistir. E essa insegurança, essa pressão, tinha consequências muito concretas, não é? Zogby descreve a frustração de profissionais qualificados a passarem horas e horas em reuniões. Intermináveis, sim. Não para refinar ideias, mas para as defender, perante pessoas de outras áreas, muitas vezes os próprios decisores de topo que não tinham contacto real com o consumidor. Hum. Ele usa uma expressão ótima, aguentando o achismo. É quase, sente-se quase a frustração. É muito visual, sim. E a consequência direta, argumenta ele, é uma distorção perigosa. O público-alvo real deixa de ser o consumidor e passa a ser, por defeito, quem aprova ou reprova. O CEO. Exato. O foco desvia-se completamente do mercado para a sala de reuniões. E isso leva-nos diretos a um dos problemas mais caros que o texto aborda. Qual? O desalinhamento fundamental entre a perspectiva do CEO e a realidade do consumidor. O Zogby refere-se com alguma ironia aos adoráveis patrões, Pois, refere. que apesar das suas posições de liderança, estão frequentemente muito distantes do perfil, das necessidades, dos desejos do cliente que a empresa quer servir. Sim, e isto não é necessariamente uma crítica pessoal a eles, imagino. Não, penso que é mais uma constatação da distância que muitas vezes se cria entre o topo da hierarquia e a base do mercado. É quase inevitável, às vezes. E o resultado prático dessa distância? Bem, é uma constante necessidade de refazer trabalho.
Exato. Planos são alterados, campanhas modificadas à última da hora, peças criativas vão para o lixo porque não agradam ao gosto pessoal do decisor, mesmo que estivessem alinhadas com a estratégia, com o público. Terrível. A citação dele é brutalmente honesta. Haja verba para refazer as coisas constantemente, haja energia e tempo, haja equipe, haja saco. Isto descreve um ciclo de desperdício tremendo. Um desperdício que vai muito para além do financeiro, atenção. É um dreno de energia criativa, Sim, de motivação da equipa, de tempo precioso que podia ser investido em inovação, em otimização. É um ciclo vicioso de retrabalho que desgasta toda a gente. pois desgasta. E é neste ponto que o Zogby introduz a sua aparente panaceia. Pode soar simplista, mas é carregada de significado. Resgatar a palavra confiança. Confiança. A lógica que ele apresenta é forte. Se uma organização investiu tempo, recursos para selecionar e contratar profissionais com base na sua competência, na sua experiência, então o passo seguinte, lógico e eficiente, seria confiar no julgamento e no trabalho desses profissionais. Não é? Parece quase óbvio, não é? Se contratamos especialistas, devíamos confiar na especialização deles. Mas a realidade que o texto descreve mostra que não era bem assim, Pois não. pelos vistos. E E ligando isto ao panorama mais geral da Exato. gestão, essa falta de confiança sistemática acaba por invalidar na prática todo o processo de recrutamento e seleção. é verdade. É como se a empresa estivesse constantemente a questionar as suas próprias decisões de contratação. Se não se confia no output da equipa, bem, se calhar o problema está na seleção inicial. Ou então, Ou talvez o problema esteja na incapacidade da liderança em delegar. Em confiar? É uma dinâmica complexa. podíamos até questionar se, por vezes, a falha não está também na capacidade da própria equipa de marketing em vender internamente a sua visão, Bom ponto. em comunicar efetivamente a lógica por detrás das propostas, baseada nesse conhecimento do consumidor que deviam ter. É um bom ponto, sim. Zogby reconhece que o questionamento, as sugestões por parte da liderança são naturais, até desejáveis, Claro. mas argumenta que deviam servir como um processo de aprendizagem contínua, para ambas as partes, e não como gatilho para erros crassos, baseados em intuição ou medo. Que só se percebem mais tarde. Exatamente. Quando os resultados não aparecem, e aqui a análise dele fica ainda mais incisiva, ele associa diretamente a insegurança reinante, tanto dos profissionais como implicitamente dos líderes, à falta de critérios objetivos na avaliação do trabalho, tudo se torna subjetivo. E o objetivo passa a ser, como ele diz com sarcasmo, agradar a Deus. A alcunha que, segundo ele, circulava nos bastidores para os executivos de topo. Fogo. É uma observação mordaz, sim, sobre as dinâmicas de poder e a cultura do medo. E face a isto, a recomendação de Zogby aos CEOs é muito pragmática. Que é? Em vez de imporem gostos pessoais ou receios infundados, deviam investir o seu tempo e inteligência em estudar e conhecer profundamente os seus clientes. Faz sentido. Ele acredita que só com esse conhecimento é que as sugestões e críticas da liderança se tornariam verdadeiramente valiosas, exímias, como ele diz. É exímia. Porque viriam de alguém que compreende o mercado, complementando assim o trabalho técnico dos profissionais que, em teoria, foram contratados por serem competentes nessa área. O contraste fica claro. Sim, um CEO informado sobre o cliente é um ativo estratégico. Um CEO desinformado que interfere baseado em achismo é um passivo, claramente. Mas, espera aí, como é que um CEO, especialmente numa grande organização e no mercado que muda a cada instante, não é, consegue realisticamente esse conhecimento profundo do cliente hoje em dia? Boa pergunta. Zogby escrevia numa era pré-Big Data massificado. Hoje, temos imensos dados. Mas será que isso resolveu o problema da desconexão ou criou outros desafios? Exato. Tipo, focamo-nos em métricas que não refletem a experiência real. Essa é a questão crucial na adaptação destas ideias, acho eu. Hoje, o desafio talvez não seja a falta de dados, mas a capacidade de os interpretar corretamente. De separar o sinal do ruído e, sobretudo, de complementar os dados quantitativos com insights qualitativos. Ouvir o cliente, observar o comportamento, entender as motivações mais profundas. A parte humana. A parte humana. Um CEO informado hoje talvez seja aquele que consegue navegar essa complexidade de informações, valorizando tanto a análise de dados como o conhecimento empírico que a equipa de marketing e vendas traz do terreno. Certo. A desconexão pode persistir se a liderança ficar entrincheirada só nos dashboards, nos relatórios financeiros,
e ignorar a voz do cliente. Faz todo o sentido. E essa falta de confiança, essa falta de conexão, tem custos operacionais muito concretos. Zogby partilha uma observação que o marcou. Sim, Nas apresentações de marketing e comunicação a que ele assistiu, cerca de 80% do tempo era gasto não a discutir a ideia, a melhorá-la, a planear os próximos passos, mas sim a defender e a explicar o conteúdo apresentado. 80%. É um número avassalador. é um número que devia fazer soar todos os alarmes. Em termos de eficiência, de cultura organizacional, a conclusão de Zogby sobre isto é direta e implacável. Que é? Uma ideia de marketing ou comunicação que precisa de ser defendida tão exaustivamente, ou é simplesmente uma má ideia, ou, na melhor das hipóteses, está bruta, precisa de muito mais trabalho, de ser lapidada. Claro. O tempo e a energia gastos nessa defesa constante são recursos que não estão a ser aplicados onde realmente importa, no desenvolvimento, no refinamento, na otimização da própria estratégia ou campanha. Ou seja, a falta de confiança gera uma necessidade de justificação permanente. Exato. Uhum. Que, por sua vez, consome o tempo e a energia que podiam ser usados para tornar o trabalho melhor, mais robusto e, ironicamente, mais digno de confiança. É um ciclo pernicioso. Completamente. Isto levanta questões importantes sobre a cultura de trabalho. Num ambiente assim, a criatividade tenta a ser esmagada pela necessidade de segurança. Sim, joga-se pelo seguro. Exatamente. As equipas podem começar a apresentar apenas as ideias mais seguras. Aquelas que sabem que passarão mais facilmente pelo crivo da liderança, mesmo que não sejam as mais eficazes ou inovadoras. É o oposto do que se quer hoje em dia com as metodologias ágeis. Precisamente. É o oposto do que as metodologias ágeis modernas tentam promover. Ciclos rápidos de experimentação, aprendizagem, adaptação, baseados numa certa dose de confiança e autonomia das equipas. Uhum. O cenário descrito por Zogby é um de paralisia pela defesa. E a pergunta interessante hoje é: será que a proliferação de dados ajudou a quebrar este ciclo? Deu-nos provas objetivas? Ou só mudou o foco? Ou apenas mudou o foco da defesa? Agora temos de defender as métricas escolhidas, a interpretação dos dados, etc. Uma dinâmica complexa, sem dúvida, e o apelo final do texto de Zogby é quase um desafio, uma proposta radical para a época. Qual é? Ele sugere que a confiança devia ser encarada quase como uma obrigação contratual, uma via de dois sentidos. Interessante. Ele faz um paralelo interessante. As empresas exigem, e bem, confidencialidade e sigilo aos seus profissionais sobre informações estratégicas. Certo, é standard. Zogby argumenta que, em contrapartida, a empresa devia oferecer confiança na competência e no profissionalismo das pessoas que escolheu contratar. A palavra-chave aqui é mesmo reciprocidade. A confiança não devia ser vista como um bónus, um favor concedido pela liderança, Mas sim como... mas como o reconhecimento do valor, da expertise que levou à contratação daquela equipa ou daquele profissional. É um crédito que se dá à competência selecionada. Percebo No entanto, o texto termina com uma ressalva importante e realista. que é. Mesmo um CEO bem-intencionado que decide confiar, mas que interfere constantemente, talvez por hábito, por insegurança própria, Uhum. não consegue salvar um trabalho medíocre se a equipa contratada não tiver de facto a qualidade necessária. Claro que não. A confiança não substitui a competência. Claro que não. A não ser, claro, que o próprio CEO seja um especialista na área em questão, mas como o Zogby aponta, isso é assunto para outra conversa. Pois. Portanto, a qualidade da equipa continua a ser a base de tudo. Mas essa qualidade só pode verdadeiramente florescer e entregar o seu potencial máximo num ambiente onde existe essa confiança mútua. Exatamente. E o que é que significaria, na prática, tornar a confiança contratual? Mesmo que seja metaforicamente falando. Olha, podia traduzir-se em várias coisas concretas. Definir claramente papéis e responsabilidades, incluindo quem tem a palavra final em quê. Sim. Estabelecer processos de feedback que sejam construtivos, baseados em critérios objetivos e não em achismo. Essencial. Criar mecanismos para proteger as equipas de interferências excessivas ou contraditórias. Fomentar uma cultura onde é seguro experimentar e até falhar, desde que se aprenda com os erros. Uhum. No fundo, trata-se de criar as condições estruturais e culturais para que a confiança possa emergir e sustentar-se, em vez de ser constantemente minada pela insegurança e pelo medo. Ok. Então,
tentando sintetizar o que retiramos desta exploração do texto de Zogby. Vemos uma tensão muito clara, descrita lá em 2003, Sim, entre a necessidade de expertise profissional no marketing e comunicação e a realidade frequente da interferência da liderança executiva. é isso. Uma tensão alimentada, segundo o autor, por um clima de insegurança dos profissionais com medo do desemprego e talvez dos líderes com medo de errar. Sim, de ambos os lados. E por uma perigosa desconexão entre quem decide e quem consome. A confiança emerge então como um ingrediente essencial, mas frequentemente em falta. O elo perdido. Para quebrar este ciclo disfuncional e permitir que o verdadeiro trabalho estratégico criativo aconteça. Exato. E é fascinante ver como estas ideias, embora focadas no marketing e comunicação daquela época, tocam em temas universais de liderança, gestão de equipas, especialmente as criativas. Sem dúvida. E a importância vital do alinhamento estratégico estar focado no cliente final e não nas opiniões internas ou no ego da liderança. A grande interrogação que fica ao revisitar o Zogby mais de 20 anos depois não é apenas se ainda reconhecemos estes problemas, mas até que ponto é que as organizações realmente evoluíram na forma como lidam com eles. É uma boa pergunta. As ferramentas mudaram drasticamente, a velocidade dos negócios é outra. As estruturas organizacionais tentam ser mais planas, mais ágeis. Mas será que a dinâmica humana fundamental da confiança entre quem lidera e quem executa, especialmente em áreas subjetivas como a criatividade, a comunicação, acompanhou essa evolução? Ou só adaptamos os velhos problemas? Ou apenas adaptamos as velhas tensões aos novos contextos? Fica a questão. Fica essa reflexão no ar. E talvez, para quem nos acompanha, um pensamento final para explorar, inspirado por esta análise, mas com os olhos postos nos desafios de hoje. Sim, No ambiente empresarial, onde a pressão por resultados imediatos é cada vez mais intensa, onde os dados parecem oferecer uma ilusão de objetividade total, mas a intuição e a criatividade continuam a ser cruciais, como é que as equipas de marketing e comunicação podem, de forma proativa, estratégica, construir e manter a confiança necessária junto da liderança? Especialmente naqueles cenários, ainda tão comuns, em que existe uma divergência significativa entre o perfil, as vivências, as prioridades do líder e a realidade complexa e multifacetada do consumidor final. é o desafio. Como navegar essa potencial falha de comunicação, de empatia, sem cair nas armadilhas de insegurança, do achismo, do retrabalho interminável que o Edson Zogby descreveu de forma tão marcante há 2 décadas? Fica a pergunta.